Olá, povo de Deus, graça e paz. O tema de hoje é o ensino sobre o valor da comunhão na igreja. O texto áureo é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Eterno nos guie nesta mensagem, nesse ensino bíblico, que o Eterno nos direciona, nos capacite e abre as nossas faculdades mentais para a compreensão e entendimento da sua palavra. Amém? O texto inspirativo é Atos capítulo 2, 41 a 47 e também 1 João capítulo 1, versículo 3, 6 e 7. Vamos assim à leitura. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram e estavam juntos tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora o texto de 1 João. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Esses são os textos inspirativos. Baseado nesses textos, é assim a nossa lição de hoje, o ensino sobre o valor da comunhão na igreja. Veja bem, a lição de hoje envolve a participação fraternal e social dos crentes, levando cada um a interessar-se pelo bem-estar do outro. Meditamos assim no valor da comunhão, da unidade da igreja, destacando os modos de sua manifestação. Vamos ao primeiro tópico, que é a sua primeira manifestação. Manifesta-se a sua vida fraternal. Na comunidade primitiva, ela assim cultivou bastante os momentos de fraternização. O texto de Atos, capítulo 2, 46, diz que tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles tinham o hábito de comer junto, de estar junto, comendo, ali partilhando as suas refeições. A prática da festa do amor, também conhecida como a festa ágape, teve início na comunidade cristã dos primeiros dias da comunidade cristã de Jerusalém. E continuou por muito tempo a festa do amor. Continuou também, assim, eles realizavam a ceia do Senhor também de casa em casa. E em outros momentos você observa assim essa celebração da ceia com refeição. Não era
esse simbolismo somente do pão e do cálice, mas o hábito de também ter refeição mesmo, uma refeição conforme o costume da época. Eles não tinham assim um lugar central para essas reuniões fraternais, assim, era só no templo. Os cristãos primitivos, eles encontravam nos lares, de casa em casa, e tinha ali o seu momento de celebrar a comunhão, de estar comendo junto, de estar tendo as refeições com alegria, com singeleza de coração. A celebração da ceia e também os momentos fraternais, eles estavam sempre voltados para esse momento de estar junto. Somos trazendo para hoje, isso tem sido complicado pelo fato desse período que estamos vivendo, do afastamento, do isolamento social, essa questão da comunhão está complicada, da fraternidade, né? Está um pouco complicada, da fraternização, está um pouco complicada essa vida fraternal do povo de Deus. Mas a culpa, pastor, a culpa é da questão do isolamento social por conta dessa pandemia. Pode-se dizer que não, porque alguns já tinha esse hábito de estar isolado, infelizmente. Né? Eu vou à igreja, cultuo, celebro ali o meu culto e volto para casa e está tudo bem. Já tinha esse hábito. Então, assim, é claro que o isolamento social, por conta dos decretos, na verdade, só reforçou aquilo que muitos já gostavam de fazer, que é estar isolado da comunidade cristã. Isso é uma opinião minha, uma opinião própria. Claro que algumas igrejas tinham já esse hábito de fazer almoço, de fazer jantares e estar, mas tem também uma outra questão, que é uma questão cultural, que já uma questão cultural, as pessoas por conta de nessa vida atual, onde era tão corrido, onde era tão a pessoa com uma rotina tão já sobrecarregada, a colocar mais um evento, assim pode-se dizer. E tem também uma outra questão, que isso eu estou falando de questões atuais, porque que muitas vezes não estavam não tendo esse tipo de na igreja atual. Tem essa questão, uma vida social que já é corrida, que já é uma rotina que já é estressante, que já é bem sobrecarregada, e entra também a uma outra questão, que é essa questão cultural. A pessoa cada vez mais quer ficar mais no seu aconchego, então já tem essa rotina, não, eu só quero isso aqui, não quero partilhar, vou ao culto, celebro o meu culto, volto para casa e é isso, basta, está tudo muito bem, não quer esse convívio com a comunidade. E isso estava já contribuindo, isso antes da pandemia, eu me refiro, isso contribuía para que não reunia, não tinha esse tipo de evento em algumas igrejas. Tem também uma outra situação que podemos levantar aqui, que é a questão que as comunidades cristãs hoje, às vezes com um número muito grande, então assim, para ter esse tipo de, assim, isso, porque eles tinham o hábito de estar de casa em casa, comendo junto, estando junto. Então, hoje, com essa questão que a comunidade cristã
Algumas têm crescido tanto que tem se tornado um fator assim negativo para essa questão da fraternidade em grupo. Algumas denominações utilizam têm o hábito de fazer no próprio templo, né? Esse tipo de estar junto, de manter essa fraternização junto. Hoje, por conta, seja às vezes num período é o batismo, tantas pessoas vão batizar, após o batismo vamos fazer um almoço, ou após o culto, vamos estar fazendo um jantar todos juntos. Então, assim, alguns, por conta das comunidades cristãs ter crescido muito, têm feito, às vezes, no próprio templo. Mas o texto nos informa que eles faziam isso nos lares mesmo, eram de casa em casa. Vamos contextualizar. Se no primeiro sermão converteram cerca de 3.000 almas, no primeiro sermão do apóstolo Pedro, houve essa conversão de cerca de 3.000 almas, fora mulheres e crianças, diz o texto, cabe aqui lembrar, né? Então, assim, então isso não era uma problemática para eles naquela época, não era uma problemática. E isso é por conta da própria questão cultural mesmo. Hoje, na atualidade, as pessoas, elas querem estar mais afastadas socialmente. O que contribuiu o que os decretos do isolamento social contribuiu para isso. Mas a comunidade cristã, ela precisa, nós não podemos estar restritos só às reuniões semanais de 1h30 de culto, de 2 horas, alguns se estendem assim até 3 horas de culto. Não pode estar restrita só a isso. Temos que cultivar nos lares a fraternidade. Temos que ter esse hábito de estar de casa em casa, de comer, de estar. Eu sei que no momento estamos privados disso, mas você que me assiste neste momento não pode perder esse hábito. Isso é bíblico. Nós precisamos cultivar, senão nós vamos cair na questão de se tornar individualista. Vamos estar a cada dia, não, eu vou, cultuo, volto para minha casa, está tudo bem. Não é por aí. Precisamos evitar o individualismo. Amém? Precisamos desenvolver momentos de confraternização. Precisamos desenvolver momentos fraternais uns com os outros. E eu sou da seguinte opinião: comer sal junto faz bem. E, assim, eu fiz parte muito tempo de um grupo de mentoria e eu sempre dizia, eu cheguei a ser líder de mentoria das pastoras aqui da minha cidade e eu sempre dizia, olha, no mínimo um pacote de sal que precisamos comer juntos. Você não come um pacote de sal num dia, certo? Então, assim, ou seja, nós vamos precisar fazer muitas refeições juntos. E o próprio, olhando para a palavra de Deus, o próprio Jesus, por muitas vezes, ele estava ali comendo junto com os seus discípulos e estava tendo ali aquela comunhão, e isso era maravilhoso. Amém? E nosso segundo tópico é manifesta-se na sua vida social. No texto lá de Atos, nós encontramos a comunidade cristã de Jerusalém vivendo assim um clima de solidariedade também, no qual uns vendiam as suas propriedades e eles procuravam ajudar os que tinham necessidade de recursos, que não tinham recursos materiais. Então, eles tinham o hábito de vender as suas propriedades, Atos 2,45, e distribuir ali com aqueles que não tinham recurso, procurando ajudar mutuamente uns aos outros. Meu filho.
Eu havia pausado o vídeo que eu atendi meu filho aqui. Vamos retomar então. O Senhor Jesus também, ele nos ensina lá em Mateus capítulo 6, 19, a não acumular tesouros nessa terra. Não acumular tesouros sobre a terra. Também diz lá em Mateus capítulo 12, 21, o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. A sociedade de hoje, na verdade, ela está muito voltada ao consumismo, está muito voltada a bens, está muito voltada ao ter e não ao ser, infelizmente. Tem que ter. Eu mesmo, na minha convivência com os meus alunos, a gente observava muito isso. Um comprava um celular, o outro, onde você comprou e tal, é o da última geração, não sei se é esse mesmo o termo, mas queria, eu vou falar para o meu pai comprar um para mim. Assim como qualquer um outro objeto que um outro aparecia ali, o outro tinha interesse e não, eu vou comprar um desse e tal. Então, assim, está muito voltada ao ter, ao possuir e está esquecendo do ser, do estar, do viver. Está muito voltada para a questão do dinheiro, mas isso é o quê? É uma pressão demoníaca que leva o homem a sacrificar qualquer valor ético por dinheiro. No mundo que nós estamos, sobre o domínio do maligno, esse desvirtuamento, né, torna-se prática, mas entre o povo de Deus, entre os crentes, amém? Isso não pode ocorrer. Nós temos que olhar para o próximo. Se você tem aí uma sacola de arroz e você sabe que o seu próximo não tem, dê uma para o teu próximo. Se você tem uma inteira e o outro não tem nada, divida com ele. Então, assim, é isso que a Bíblia nos ensina. Precisamos o quê? Aprender a doar-se, aprender a partilhar com o outro. E a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela é um exemplo muito claro disso, porque o que ela fazia? Vendia as suas propriedades, aqueles que tinham as suas propriedades vendiam os seus bens, suas propriedades, e dividiam com aqueles que não tinham. Pastora, você está falando então que eu não tenho que possuir nada, adquirir nada, vou ter que dividir. Não é por aí, meu amado, minha amada, não é por aí. Nós precisamos ter um coração voltado para o ato de que o outro, se eu tenho, eu preciso ajudar o outro com o que eu tenho, certo? E os crentes da igreja primitiva é um exemplo muito claro para nós sobre isso. A prática da comunidade cristã de Jerusalém é um exemplo para nós. O que ocorre? Hoje, muitas vezes, nós estamos já estávamos isolados antes. Porque agora ocorreu o isolamento social. Olha, sinceramente, muitos crentes já estavam isolados antes do decreto. Já estava isolado, sem querer estar, sem querer ter essa participação, certo? Então, nós precisamos ter um coração bondoso e poder ajudar o outro. E dar é melhor do que receber. Porque quando nós damos, desencadeia em nós um sentimento um sentimento prazeroso, desencadeia em nós uma satisfação de ver o outro ali feliz, de ver o outro, de poder ajudar o outro. E isso é o quê?
Isso deve ser uma prática no meio do povo de Deus. Isso não deve ser imposto pelos líderes. E agora mesmo nesse período de pandemia, é ligar, ver se alguém está, se algum irmão, algum amigo, vizinho está precisando de algo e ter esse ato de solidariedade, de estender a mão àquele que precisa. E não precisa sair tirando foto, colocando nas redes sociais, não. Ah, eu vou. Espera aqui, toma a cesta básica, mas vamos tirar uma foto para postar. Não tem essa necessidade, você precisa ajudar de coração, você não precisa se promover para isso, não tem essa. A intenção não deve ser essa, a intenção deve ser contribuir com o próximo mesmo. Veja bem, queridos, e à medida que eles iam dando esse exemplo de estar junto, de comer junto, a comunidade cristã ia crescendo. E nesse processo de crescimento, muitas vezes não dava tempo de fazer essa questão do mais atualizado, não dava tempo de discipular, olha, os ensinamentos de Cristo, assim, assado, não dava tempo para isso. E nisso ia infiltrando alguns com conhecimentos, com doutrinas, com ensinos falsos a respeito da pessoa de Cristo. E isso perturbava a comunhão dos irmãos. É o que o apóstolo Pedro, depois ele combate lá na sua carta. Ele faz esse processo de combate na sua carta ali na sua epístola, ele faz esse combate. Finalizando aqui, essa prática da igreja primitiva representava assim o resultado da imposição de uma nova, não representava o resultado de uma imposição de uma nova ordem econômica social ou política entre os cristãos ali deste primeiro século. Voluntariamente, eles vendiam as suas propriedades, voluntariamente eles vendiam seus bens e estavam reunidos ali em comum. Há uma teoria que diz que muitos acreditavam que Cristo viria naquele tempo para buscá-los, viria naquele tempo. Então, eles já estavam ali todos juntos, certo? Nesse período de prática, é uma teoria. Mas isso não significa que não havia a manifestação do Altíssimo entre eles. Não significa que não havia, certo? E quando nós doamos, há um bem-estar em nós e entre os irmãos. A prática da igreja primitiva é um exemplo para nós. Então, que tenhamos esse hábito, tenhamos oportunidade, sempre temos, de ajudar o próximo, que tenhamos esse hábito. O terceiro tópico fala sobre manifesta-se na vida espiritual. Não sendo a igreja, assim, a soma de indivíduos e nem simples reunião de pessoas para momentos fraternais, certo? Entendemos que a verdadeira comunhão tem como elo central o relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo. Tem o relacionamento espiritual com o Senhor Jesus Cristo e uns com os outros. Primeiro, este elo, ele é experimentado com Cristo. Podemos estar dentro da comunidade cristã, podemos ser membro de uma igreja, mas se
Se estivermos separados dessa comunhão com Cristo, que é o cabeça, essa comunhão com os demais irmãos fica difícil. Eu costumo dizer, quando eu ministro sala de discipulado, que é necessário, assim, primeiro ter essa comunhão com o Altíssimo, aí nós vamos conseguir ter comunhão com os nossos irmãos. Porque nós, seres humanos, nós temos o hábito de olhar mais para o lado ruim das pessoas. É raro esse que olha, que vê só o lado bom. Então, assim, meu marido é um desses que só vê o lado bom das pessoas. E ele sofre muito em relação a isso. Mas, no geral, nós como seres humanos, nós temos essa tendência de ver só o lado ruim das pessoas, o que ela faz de mal, e isso dificulta o processo de relacionamento. Uma vez que nós temos essa comunhão, esse elo com o Todo-Poderoso, ele mostra para nós a real intenção desse processo de comunhão. O exemplo da igreja primitiva de Jerusalém mostra uma comunidade que vivia em clima de comunhão espiritual. A igreja já deve ser uma comunidade onde a comunhão espiritual com Cristo e com os outros seja-se uma realidade constante. Os outros eram atraídos por essa comunhão. Não basta nós estarmos debaixo do mesmo telhado e nem na sombra da mesma denominação. Precisamos de algo a mais. Por exemplo, uma comum experiência de regeneração, uma comum participação na família de Deus, uma comum dedicação ao Senhor e aos irmãos, uma comum identificação com Cristo e com os seus ensinamentos. Porque senão nós vamos entender esse processo como fardo, certo? Nós vamos entender fardo. Ah, mas por que eu tenho que ajudar? O exemplo do nosso segundo tópico. Mas por que eu tenho que ajudar? Tudo que eu conquistei foi com o meu esforço e tal. Então, assim, e fulano tá assim porque não dedicou-se, porque não estudou, por isso hoje não tem um bom emprego, fica aí precisando de cestas e tal. Por que eu tenho que... Então, assim, nós só vamos compreender quando nós tivermos essa real experiência com o Altíssimo, com o Todo-Poderoso. Um exemplo muito claro você só vai entender, nós seres humanos, nós cristãos, só vamos compreender algumas coisas só quando nós estivermos na glória. Só quando sentarmos diante do Altíssimo mesmo, e aí você pode perguntar. Mas tem algumas coisas que, tem algumas situações, tem alguns processos que o nosso entendimento humano não compreende mesmo. No templo, ali, a igreja estava sofrendo muitas vezes infiltração de erros doutrinários, porque à medida que ia crescendo, essas pessoas, ia aumentando o número de salvos. Parei para atender meu pequeno aqui de novo. Hoje está complicado gravar esse vídeo. Vamos lá. Então, a igreja ia aumentando, conforme diariamente aumentava o número de salvos, e nisso vinha também a questão, ia infiltrando erros doutrinários oriundos de pessoas que, embora chamava-se cristãs, trazia para a comunidade falsos ensinos sobre a pessoa de Cristo. Isso perturbava ali a comunhão dos irmãos. Mais tarde, lá na sua epístola,
o apóstolo João, mais precisamente no capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, 7, ele está ali combatendo esses erros doutrinários, né? E ele escreve a sua carta mostrando assim a verdadeira comunhão espiritual é para os que andam na luz. Então, assim, quando que nós entramos na luz? Quando nós entramos na nossa comunhão com Cristo. Aí nós adentramos a luz. A dualidade trevas e luz mostra a existência de um compromisso com o mundo por parte de algumas pessoas e de uma experiência salvadora com Deus por parte de outras. Eu costumo dizer da seguinte forma: aquelas pessoas que adentraram, que chegaram por conta de um programa da igreja, de um programa social, igreja que tem aqueles programas assim, de domingo a domingo, programas mesmo voltado. É errado? Não, não é errado. Mas muitas pessoas adentram, não têm a experiência com Cristo, mas ele está ali por causa do programa. Ele está ali por causa porque é um programa para casal. Ele está ali porque é um programa para os jovens, está ali porque é um programa para as crianças, está ali por esse motivo. É errado? Não é errado, mas muitas vezes não tem um processo de regeneração, de transformação, de entrega ao Todo-Poderoso e não tem essa comunhão com Cristo. E nisso fica essa dualidade entre trevas e luz, fica essa dualidade. Para que haja essa comunhão espiritual, é necessário que haja primeiramente esse elo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim há essa possibilidade da comunhão com os outros. Vamos ao quarto tópico. Manifesta-se na sua vida de testemunho. A vida comunitária da igreja primitiva de Jerusalém, ela servia de uma fonte de inspiração. Eles eram favoravelmente aceitos por todo o povo ali. Havendo acréscimo de novos irmãos dia após dia, lá em Atos 2, 46, 47, fala sobre isso. Percebe-se que a comunhão existente na igreja era uma forma de atração para novos discípulos. Então, aquele processo de comunhão, de estar junto, de comer junto, de fulano está precisando de algo, vou vender a minha propriedade, vou ajudá-lo, vou estar junto. Então, assim, muitas pessoas, elas olhavam ali e eu quero isso para mim também, certo? Primeiramente, olhavam para o viver dos crentes daquela época. Isso mudou para hoje? Não. A Bíblia fala que nós estamos assim, há uma grande nuvem de testemunhos ao nosso redor. Nós estamos sendo observados, nós estamos sendo notados. E as pessoas olham hoje também para o nosso viver, para o nosso viver diário. E aquilo que nós pregamos precisa coincidir com a nossa vivência diária, no trabalho, na vizinhança, precisa coincidir. E o que ocorre? Se isso não for um exemplo, esse olhar da sociedade hoje para nós, isso pode, se não não levarmos uma vida exemplar, o que ocorre? Nós estamos muitas vezes dificultando esse processo de atração para aqueles que hão de ser salvos. O interesse pela mensagem muitas vezes vem através disso, porque tem uma amiga que
tenho uma amiga que é cristã e tem um bom exemplo. Então, assim, quando eu precisar, eu vou procurá-la, porque eu sei que é alguém, alguém que leva uma vida de seriedade diante de Deus. Na verdade, muitas pessoas olham primeiro para o viver dos crentes e para a vida comunitária da igreja. O ensino de Jesus, lá de Mateus capítulo 5, 16. Veja bem, pode ocorrer o contrário? Infelizmente também acontece quando a igreja proclama com alta voz a mensagem do Evangelho, mas o viver dos crentes na sua vida comunitária forma ali um testemunho desfavorável, isso também ocorre. E o que acontece? Fica denegrida a igreja na comunidade, na sociedade. Ah, fulano compra e não paga. Ah, ciclano trai a sua esposa. Ah, fulano assim, é muito explosivo no local de trabalho. Diz que é crente. Então, assim, uma série de situação que fica muitas vezes desfavorável e embaraça o crescimento da igreja, a decisão de novos convertidos. Aí a pessoa vai lá e fala assim: ah, fulano é crente daqui, ah, tem uma vida terrível, eu conheço. Então, é um pouco complicado. Precisamos, pois, zelar pela comunhão fraternal, pela comunhão social, pela comunhão espiritual dentro da igreja, para que o nosso testemunho encontre o quê? Um eco entre as pessoas que vivem lá fora, que nos observam como dizia os cristãos primitivos, veja como eles amam, que as pessoas de fora observam. Antes de adentrar na nossa conclusão, eu gostaria de abrir um parêntese e dizer que, assim, hoje, o nosso processo de comunhão, a comunhão da igreja, ela precisa ser resgatada. A comunhão da igreja, para manter a comunhão da igreja, nós precisamos, a igreja da atualidade precisa urgentemente rever o seu meio de manter a comunhão. Primeiro, nós precisamos nos abrir mais à tecnologia. Infelizmente, precisamos abrir mais à tecnologia, porque uma vez que estamos impedidos de ir ao templo, de ir ao prédio, nós precisamos rever, porque muitas pessoas estão assim, tão. Qual é a palavra? Estão muitas vezes tão fechados para novas aberturas que isso dificulta a comunhão. Nós temos várias ferramentas. Então, hoje, assim, mas tem a live, mas será que está assistindo a live, né? Tem mantido a comunhão? Ah, então, assim, existem outras ferramentas que vai nos atrair, que vai estarmos mais juntos. E nós precisamos nos abrir mais para isso, a essas novas ferramentas, esses novos mecanismos, infelizmente, ou felizmente, né? Para procurar estarmos mais juntos. Tem aí várias ferramentas, tanto no Google, eu acho que é Google Meet, tem também um outro chamado Zoom, o próprio WhatsApp, já dá para fazer videochamada com até 10 pessoas. Eu tenho feito isso com a minha família e tem sido bom, a gente tem estado mais próximo. Mas muitas vezes a igreja está fechada para isso, a igreja precisa se abrir para isso, porque nós não temos assim um parecer, vai abrir. Não temos esse parecer. Na nossa cidade mesmo, onde nós estamos assim vivendo assim, o decreto do lockdown, o que ocorre? Até as reuniões familiares está suspensa. No meu bairro mesmo passa diariamente a viatura da polícia verificando se tem
assim, se tem reuniões familiares, então é complicado. Às vezes eu coloco meus filhos para andar um pouco de bicicleta, porque precisa manter uma criança dentro, é complicado. Mas eles às vezes voltam correndo com medo da polícia. Tá complicado, irmãos. Nós precisamos abrir mais a nossa mente para esse tempo, estar mais abertos a novas tecnologias. Nunca pensei que iria falar isso algum dia, mas precisamos estar abertos. Porque eu digo até mesmo por mim, eu sempre fui muito resistente. Alguns alunos, às vezes, queria gravar as minhas aulas. Professora, nunca mais vai voltar essa fala, deixa eu gravar, por favor. E eu não deixava. Então, assim, eu mesma era resistente a algumas questões referente a isso, mas precisamos mudar o nosso conceito. Estamos concluindo. Precisamos, assim, poderíamos dizer da responsabilidade social, como da nossa igreja tem manifestado o seu dever de ajudar os crentes pobres, os órfãos, as viúvas, estar mais voltado a essa questão, precisar estar com um olhar para essa classe, porque a igreja primitiva, principalmente, ela sempre esteve voltado a essa questão, que era os pobres, as viúvas e os órfãos, ou a sequência de os órfãos, os pobres e as viúvas. O que eu tenho feito, fazer esse processo de reflexão nesse sentido, o que eu tenho feito para ajudar o meu próximo e ver ainda que tipo de testemunho nós estamos dando ao mundo, que tipo de mensagem nós estamos transmitindo através do nosso testemunho. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que haja entendimento, compreensão. Tivemos que parar alguns momentos para que eu pudesse atender o meu filho, mas glória a Deus, chegamos até o final. Oremos a Deus. Pai amado, diante da tua presença, adentramos neste momento. Eu sei que nós precisamos rever muitas vezes a nossa forma de comunhão e precisamos, ó Pai, do teu direcionar, precisamos do teu auxílio, do teu aconchego. Nós precisamos, ó Pai, de ti, que o Senhor possa alcançar, que a tua mão poderosa possa estender a cada um que nos assistiu neste momento e nós refletirmos a respeito disso, a respeito da comunhão na igreja, ó Pai, e estarmos abertos a esse novo mecanismo que se instalou. Que a tua igreja, ó Deus, esse processo de comunhão possa ser resgatado. Que o isolamento social não seja assim a parte que vem nos isolar, mas que possamos estar unidos em oração, unidos na fé, unidos na esperança e principalmente unidos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe e até a nossa próxima sexta, em nome de Jesus.